Boa noite, vamos falar de fé? A nossa live número 36 semanas, né? E eu vou falar sobre Jesus dar uma missão para os seus 12 apóstolos, né? E esses 12 apóstolos irão seguir essa missão que Jesus dá. No mundo de hoje, no mundo empresarial, no mundo que sempre teve líderes, né? Os líderes. Jesus, através dos seus ensinamentos, ele tinha estruturado tudo isso, que hoje até se segue, né? Mas de uma forma muito sábia ele acabou ensinando algumas coisas que são importantes para um líder dar uma missão para seus seguidores. Ele fala de escopo, ele fala de público-alvo, ele fala de mensagem, ele fala de capacitação, ele fala de prioridade, ele fala de cuidado na missão, ele fala das restrições e repulsas que ocorrerão, das perseguições, e fala sobre a recompensa. Em Mateus 10, 5, 23, e é sobre isso que nós vamos falar, Jesus enviou 12 apóstolos e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis na cidade dos samaritanos. Nesse momento, Jesus está explicando qual é o escopo físico, o limite geográfico de onde eles deveriam atuar. Então ele fala: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis na cidade dos samaritanos. Ele fala: Mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele fala que a mensagem seria levada aos judeus. E indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Então, nesse caso, ele determinou qual era o público-alvo da missão deles, né? E qual que é a mensagem que teria que ser dada. E indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Então ele seguiu todo esse ensinamento aí, né? Depois ele fala: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graças recebestes, de graças dai. Então ele está dando a capacitação para eles exercerem a missão, que era para curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Então ele dá essa capacitação para eles para executar essa missão, né? Inclusive um dos inscritos do nosso canal aqui, ele até comentou, ele falou: pô, é difícil ver alguém falando da palavra de Deus e não cobrar nada, né? Mas eu sigo esse ensinamento aqui: de graças recebestes, de graças dai, na capacitação. Depois, nessa passagem de Mateus que eu falei anteriormente, 10, 5, 23, ele fala: Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alpacas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Ele está falando para deixarem tudo, não levarem nada, irem só com uma única túnica, uma sandália, e levarem a mensagem do Cristo. Isso determina qual é a prioridade da missão deles. A prioridade deles é espiritual, não é uma prioridade material. E aí ele fala: em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela e vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutais as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Você sabe que a casa não era digna para receber a mensagem de Deus?
estava preparada, ele fala sacudir os vossos pés e vai embora. Então ele tá ensinando qual é o cuidado que eles teriam que ter na missão deles. E ele fala, em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, que tem tanta maldade como Sodoma e Gomorra. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sedes prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Para tomar cuidado. É prudente como serpentes e inofensivo como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão em suas sinagogas. E sereis conduzidos à presença de governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Então ele está falando que eles vão ser perseguidos, né? Perseguidos. E muita gente vai atrás deles, eles vão ser levados, né? E ele fala, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala por vós. Na hora da dificuldade, não é para eles falarem o que eles acham, é para falar que o coração deles acham que a mensagem de Deus vai ensinar. E aí ele fala, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E é uma promessa, né? Então ele está falando que mesmo a própria família deles, que eles estão levando a mensagem, muitos vão recusar, muitos irão contra. Até irmão vai negar irmão, pai vai negar filho, filho vai negar pai, quando a palavra é levada. Porque muita gente vai recusar essa palavra. E ele fala que vocês serão odiados, né, por causa do meu nome. Sobre isso, Deus está falando o quê? Quais as restrições que eles teriam na missão? Qual a perseguição que eles teriam? E qual a recompensa? Porque ele fala, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. A reflexão da nossa live de hoje é o seguinte: você tem coragem de levar a mensagem seguindo esses mesmos princípios? Sem o ouro, sem o dinheiro, aguentando a perseguição, aguentando o preconceito? Você tem coragem de compartilhar a palavra com outras pessoas, para, mesmo que seja julgado ou criticado? Quantos de nós não falamos da palavra de Deus, de Jesus, da nossa crença, porque temos vergonha de ser criticado, de ser perseguido? Dentro da própria família, alguns vão falar, pô, o cara é fanático, o cara fala de religião, século XXI, o cara tá louco. A gente tem que estar preparado a suportar esse preconceito contra a fé de Deus. Nós temos que estar preparados para isso, né? Se você tem coragem, quando você for perseguido, quando você for julgado, um exemplo é compartilhar esses vídeos que eu faço aqui sobre a palavra de Deus. Aí eu não vou compartilhar porque eu vou ser julgado como um cristão, como um fanático, e acaba não compartilhando, acaba não fazendo nada. Às vezes a pessoa não tem coragem. Agora, se você tem coragem, for criticado, for taxado como uma pessoa de fé, como diz Jesus, sacudi o pó de vossos pés e siga em frente. O importante é a sua ação, a sua missão de fazer isso. E muita gente não tem coragem. Você tem coragem?
Você vai começar a fazer isso? É assim que a gente tem que refletir e pensar. Será que a gente não está? Gosta às vezes até da mensagem, mas a gente tem vergonha de compartilhar com as pessoas. Faz bem para mim e eu não compartilho com os outros. Porque as pessoas vão te julgar. Dentro da própria casa da gente, muita gente vai te julgar, achando você um fanático, achando você agora ele entrou nessa de Bíblia, entrou nessa de religião, entrou nessa de Jesus Cristo. Muita gente vai te julgar. Mas vamos sacudir o pó dos nossos pés e seguir em frente. Tá bom? Deixe o seu comentário. Esse canal não quer receber dinheiro nenhum, eu já falei isso 1000 vezes. Porque de graça recebeste e de graça dás. Se as pessoas não conseguirem abrir seu coração e entender as mensagens, não tem problema. O momento certo chega. Né? O momento certo. Com muita calma, com muita tranquilidade. Graça e paz e fiquem com Deus. Até a próxima.